Bom, o Silvio Santos era judeu e uma das vontades dele era não ter velório, um velório aberto para o público, mas sim uma cerimônia muito rápida para a família e o enterro também muito rápido, inclusive será nesse domingo bem cedo. E para falar mais sobre os ritos judaicos, nós conversamos agora com o médico Cláudio Lotenberg, que preside a CONIB, a Confederação Israelita do Brasil. Doutor Cláudio, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. A gente se falou sempre muito sobre a guerra no Oriente Médio, mas agora o senhor volta aqui para falar sobre Silvio Santos, sobre os ritos judaicos, mas é sempre uma honra receber o senhor aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Bom, doutor, obviamente cada religião tem uma peculiaridade, né? Mas eu começo perguntando quais são as características desse rito. Eu sei que existem alguns pontos, como o caixão não pode ser aberto, e por que há, entre aspas, essa pressa, essa rapidez para que se dê essa cerimônia, doutor? Na verdade, o rito religioso do sepultamento, dentro da tradição judaica, ele obedece princípios de humildade e de respeito e dignidade. Acho que, de certa forma, até bastante próximo daquilo que marca a vida deste homem que foi Silvio Santos. Silvio Santos, que era alguém que, independentemente de uma trajetória empresarial digna do maior respeito, era uma pessoa que preservava os seus valores. Ele não era um judeu dentro da ortodoxia mais tradicional, mas era alguém que preservava a sua educação, a sua criação, nos mínimos detalhes do seu comportamento. Generoso, acima de tudo, um homem que enxergava através da sua atividade uma forma de incluir as pessoas, quer seja criando empregos, quer seja até com atos de filantropia. Ele foi o doador de uma importante sinagoga aqui de São Paulo. Na tradição judaica, nós temos como algo que me parece muito significativo, que não existe diferença. Todos são enterrados dentro do mesmo tipo de vestimenta, uma mortalha, em geral, branca. No Brasil, por razões sanitárias, as pessoas são enterradas dentro de um caixão. Em Israel, nem isso acontece. Do mais rico ao mais pobre, todos são sepultados de uma forma muito simples e dentro de um rito. Não é comum e não se costuma abrir o caixão. Na verdade, algumas famílias optam, coisa de meia hora antes do sepultamento, em fazer uma rápida cerimônia de despedida. O corpo ele é preparado dentro daquilo que nós chamamos a tahara, onde ela é lavado. E é bom lembrar que as pessoas que cuidam disso são pessoas que são muito respeitadas dentro da tradição judaica e, portanto, o que ele pediu é que a sua cerimônia seguisse rigorosamente a tradição da sua formação e da sua origem. Ele que era um judeu, como disse a você, não tão apegado pela ortodoxia, mas principalmente pelas tradições e pelos valores. Pois é, o senhor diz isso, né, da ortodoxia, mas ele por ser de origem, né, porque ele tem os antepassados, ele sempre ressaltou isso, inclusive citando os nomes dos antepassados, mas isso não o impede dele ser considerado um judeu, por mais que não siga, vamos dizer assim, ao pé da letra a religião, doutor? Veja, quando eu falo da ortodoxia, existem judeus que são mais conservadores, judeus mais liberais, judeus que, na verdade, têm uma forma distinta de professar a sua religião. Quando eu digo que ele não tinha uma ortodoxia, não significa que ele não tinha uma ortodoxia, ele tinha uma ortodoxia própria dele. Eu também, eu sou um judeu liberal. Eu frequento a sinagoga durante as festas religiosas, minha casa segue o rito kasher, mas o meu Shabat é um Shabat onde eu frequento outros lugares. Então, a maneira de você respeitar as tradições e os costumes são distintas. Mas Silvio, na verdade, praticava um judaísmo dentro da ortodoxia liberal. E, doutor, acho que é importante explicar para a audiência também, talvez a dúvida de quem não conheça a religião e não conheça a tradição também, não há cremação, né? O corpo do judeu não é cremado, não pode ser cremado, não é isso? O corpo do judeu tem que ser devolvido a Deus. E isso é feito através do seu sepultamento dentro de uma cerimônia tradicional. Os judeus não são cremados, em absoluto.
E doutor, eu me lembro, que a minha origem também é judaica, eu me lembro às vezes na própria família, quando morria um parente, que depois do sepultamento há na casa da pessoa praticamente uma semana inteira de rezas, inclusive com rabino, inclusive com decorações na própria residência, decorações específicas. Isso pode ocorrer, a gente não sabe se a família do Silvio Santos vai adotar isso, mas isso normalmente é assim, é o rito? Olha, eu não sei o que a família fará, mas normalmente a primeira semana é a semana que nós chamamos semana do Shivá, que é justamente do luto, é a semana do pranto. As pessoas rezam, recebem familiares, amigos, e a ideia justamente é preencher os primeiros momentos, que são momentos desesperadores para qualquer família que perde um ente querido. Com 30 dias, a família volta ao cemitério numa cerimônia chamada Shloshim, que é justamente o 30º dia, a tradução do hebraico justamente é essa. Depois desse momento, aí existe a inauguração do túmulo, que vai acontecer a partir do 11º mês, sendo que existem famílias que antecipam isso. Entre o Shivá, como eu disse, momento do pranto, volta ao cemitério, Shloshim, momento da tristeza, até o 11º mês, quando da inauguração do túmulo, aí ocorre o momento da saudade, é comum que nós rezemos uma reza que é dedicada aos falecidos, que é o Kaddish, que é a exaltação do nome de Deus. O judeu sempre entende e aceita que a morte é a tradução de um desejo do Deus. E isso significa que seja feita a vontade de Deus. Normalmente é algo que é muito bem expresso dentro do contexto da vida judaica. E, doutor, eu acho que é importante também explicar para a nossa audiência por que essa rapidez no sepultamento. O que diz a religião se o corpo for ou demorar para ser sepultado? O que a religião diz em relação a isso? Olha, o corpo já não nos pertence. Quer dizer, neste momento, ele tem que ser devolvido, como disse você, a Deus. Então, não há razão de retardar. No caso do Silvio Sênor Abravanel, nós provavelmente estamos observando um período um pouco até maior, por conta de ter acontecido no período de Shabat, que é justamente o período que se inicia quando aparece a primeira estrela, na sexta-feira à noite, até o período em que surge a primeira estrela no sábado, no início da noite. Esse período é o período do descanso. Então, nesta fase, não se faz o sepultamento. Mas a ideia é realmente iniciar-se de maneira imediata as rezas, e para isso o sepultamento tem que acontecer. Não se estica, não se alonga o período entre a morte e o momento de se sepultar. Doutor, não sei nem se essa pergunta cabe, mas só fala do sábado, que é um período de descanso. Agora, ele é tradicionalmente conhecido pelos programas de domingo. Para um judeu não tem problema trabalhar de domingo? Não, se você vai a Israel, o domingo em Israel, o Shabat, é o sábado. O domingo passa a ser aquilo que os judeus chamam de Yom Rishon, que é o primeiro dia da semana. Então, realmente, o dia do descanso começa na sexta-feira à noite e vai até o sábado no final do dia, né? E, normalmente, tem judeus, que inclusive mais ortodoxos, que respeitam o Shabat, alguns que não querem nem conversar sobre qualquer coisa que pode ter um vínculo profissional. Então, é o dia do descanso, aliás, dentro do contexto da tradição bíblica judaica. Doutor, eu sei, o senhor é oftalmologista, né? E claro que eu não quero entrar em outra área da medicina, mas só para a gente fazer um alerta, né? Em relação à idade que ele tinha e a própria doença H1N1 que acabou evoluindo. E qual é a orientação, qual é a recomendação? É sempre importante aproveitar essa nossa audiência para fazer um alerta em relação a isso. É lógico que qualquer processo infeccioso sempre traz risco. E, efetivamente, quando as pessoas são mais velhas, têm comorbidades, eu não conhecia o quadro dele, elas são pessoas mais suscetíveis a agravamentos. Então, realmente, o que eu diria é que a gente está passando aí por uma mudança muito importante. As doenças infecto-contagiosas, no passado, já foram mais importantes. Depois do surgimento da AIDS, do Covid, surge, na verdade, um novo perfil de padrão epidemiológico para a sociedade, mas
o fato é que as pessoas que têm doenças, que são doenças crônicas não comunicáveis, são pessoas mais sensíveis. Daí, justamente, a preocupação que nós temos. Cuidar da saúde é coisa séria. Cuidar da saúde é acompanhar permanentemente aquilo que a gente tem, porque a gente sabe que o impacto, na realidade, é muito maior quando a gente tem o fenômeno da comorbidade. Hoje fala-se muito também das doenças mentais, então é um novo desenho para o qual a sociedade contemporânea se coloca frente aos desafios da saúde, que são enormes em termos de apropriação tecnológica e, logicamente, as questões relacionadas à própria sustentabilidade dos sistemas de saúde. Doutor, uma última colocação, não posso deixar de perguntar, o senhor teve já algum tipo de encontro com Silvio Santos, o senhor, um médico respeitado, o senhor já foi secretário de saúde aqui em São Paulo, teve em algum momento alguma conversa com ele? Sim, eu tive a oportunidade de encontrá-lo em algumas ocasiões. Em uma delas pude conversar com ele demoradamente. Ele estava acompanhado da sua esposa, a Iris. A Iris, ela é evangélica, mas na ocasião do Ano Novo Judaico, sempre os textos que eu preparo para cumprimentar a comunidade, quer sejam os frequentadores do Hospital Israelita Albert Einstein, colaboradores da comunidade judaica em geral, eu tomo cuidado de mandar para ela, porque ela também prepara textos muito bonitos. E naquela ocasião, nós conversávamos justamente sobre isso. O Silvio se interessou naquele momento, ele quis saber muito da história do Hospital Israelita Albert Einstein, um hospital que foi criado pela comunidade judaica brasileira para a sociedade maior. Ficou encantado quando eu contei para ele a respeito dos nossos programas sociais. Ficou extremamente feliz por saber que o Einstein é uma organização que presta serviços muito mais importantes e mais amplos para a plataforma SUS do que para a própria comunidade privada. E isso foi um momento de grande alegria. Salvo engano, eu, naquele momento também examinei seus olhos, era um problema oftalmológico rápido, mas foi algo muito, muito feliz na minha vida, que vou guardar. Um cidadão de primeira grandeza, um entusiasta, não preciso nem dizer, transferia e transmitia calor humano, uma alegria absolutamente contagiante, e vou guardar no fundo do meu coração, assim como guardo com algumas pessoas que me são muito caras, essa passagem muito especial que tive nesta ocasião em específico com o querido Silvio Santos, o nosso Sênora Bravanel, que seja feita a vontade de Deus. Doutor Cláudio Lotenberg, mais uma vez muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes espectadores da Jovem Pan. Um bom fim de semana, até a próxima, doutor, um abração. Um carinhoso abraço a você e a todos vocês da Jovem Pan. Muito obrigado.